Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, atualmente estamos vivendo como se fosse acontecer um evento tão majestoso de forma glacial, como estivéssemos no limiar de uma profunda revelação que vai abalar as estruturas do mundo em todos os sentidos, material e espiritualmente. Essa revelação pode ressoar como uma notícia do fim do mundo. É como uma expectativa advinda ao vermos que está no capítulo 7 do livro do Apocalipse, que na visão do profeta João, divisou 4 anjos que estavam parados nos 4 cantos da terra, e os 144 mil de todas as tribos de Israel, assim como os milhares de muitas nações e línguas diante do trono de Cristo, clamando por salvação. No que está descrito nas narrativas apocalípticas, tem mensagens ocultas que não devem ser ignoradas. Por mais que vivamos sem perceber, ou talvez não querer saber, o que está acontecendo no mundo espiritual, com o mundo em agitação incessante, crises e confusões, e somos levados a acreditar que tudo está à mercê do acaso, que nossas vidas são apenas folhas ao vento lançadas sem direção. O mundo sussurra a mentira de que a direção do nosso destino, que não há um propósito. Mas a palavra de Deus nos revela que existe um Deus no céu que está controlando e guiando o curso da história. À medida que os selos são quebrados um por um, entre eles o 6º selo, desencadeando perturbações cósmicas, a terra treme antes que o 7º selo rompa o silêncio. Na sequência da turbulência que rodeia a abertura dos selos, encontramos uma visão de esperança. Neste momento, os servos fiéis de Deus serão marcados e postados de um lado seguro, selados para a libertação, numa época em que essa virtude parece apenas um sonho passageiro. É como um parêntese em tudo que estará para acontecer ao mundo. Um momento de clareza a anunciar uma história de salvação para a multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. E a garantia de que, mesmo em meio à ira, os braços de Deus estão bem abertos, abraçando aqueles que são dele. É a graça salvadora do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso em meio à chegada do grande dia de sua ira, quando os 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não sopre sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Enquanto que outro anjo surgirá do oriente e clamou em voz alta aos 4 anjos, a quem foi dada a ferir a terra e o mar, dizendo: não ferir a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Irmãos, observe que o profeta João falou dos 4 cantos da terra. Isto não é mera geografia, é uma expressão para todo o espectro do todo o nosso mundo. O norte, o sul, o leste e o oeste, ou seja, nada ficará de fora da revelação. Esses acontecimentos, como eventos violentos e formidáveis, não são apenas fenômenos meteorológicos, são o próprio sopro da justiça, do julgamento divino, que sopram com um propósito que é sobrenatural e autoridade. No livro de Jeremias, capítulo 49, versículo 36, assim diz o Senhor: e sobre Elão trarei os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei em direção a todos, e não haverá nação de Elão. Meus irmãos, Elão é o nome antigo da Pérsia, e não era apenas uma terra de pessoas, mas também um símbolo de poder, enfrentando aos julgamentos de Deus. O profeta Daniel, com os olhos para o futuro, contemplou esse fenômeno no reino espiritual, onde os 4 ventos do céu sopravam sobre o grande mar, como está descrito em Daniel capítulo 7, versículo 2, que diz assim:
eu vi em minha visão durante a noite, e eis que os 4 ventos dos céus sopravam sobre o grande mar. Estas passagens nos falam com a mesma urgência como nos dias dos profetas. Eles nos lembram que nada debaixo do sol acontece por acaso ou sem o decreto de Deus. O mesmo Deus que segurou os ventos nos dias de Jeremias e Daniel é o mesmo Deus que enviará seus anjos para segurar os ventos nos dias em que o livro do Apocalipse irá se desenrolar na história deste mundo. O profeta João, na ilha de Patmos, onde estava aprisionado, dá testemunho do fim dos dias. Ele olhou para o horizonte para o raiar do dia e ali vê um anjo ascender, radiante como a primeira luz do sol, com autoridade vinda do trono do próprio Deus. Este anjo mantém em suas mãos o selo do Deus vivo, não um selo como reis da terra. Este anjo estava segurando o selo do Senhor e clamou em alta voz. Este anjo clama pelos 4 anjos estacionados nos 4 cantos da terra, que estão retendo os 4 ventos da terra, dizendo a estes 4 anjos que não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores. Este anjo que comandava os 4 anjos que estavam nos pontos cardeais, dizia para não prejudicar a terra, nem o mar, nem as árvores, para conter os ventos do julgamento, até que os servos de Deus sejam marcados com o selo de Deus. E quem são esses 4 anjos? Na realidade, eles são os 144.000. Agora entendemos. Este selo é a assinatura do Todo-Poderoso, a marca que carrega consigo o mesmo da proteção de Deus. Falta de segurança e também fala de segurança e também fala da propriedade da reivindicação divina. Até agora fizemos um explicativo para entendermos melhor sobre os 4 anjos. Se os anjos representam os 144.000 que receberiam a marca de Deus e que, uma vez marcados, nada mais poderia destruí-los, e que todos eles foram escolhidos dentre as 12 tribos de Israel, e que a nação de Israel, quando foi destruída por Roma, e que todas as tribos de Israel se dispersaram por todo o mundo. Então, de uma ou outra forma, todas as nações do mundo foram construídas por judeus, ou seja, o povo de Deus. O entendimento que, assim como aqueles servos deveriam ser selados no livro do Apocalipse, você também o será e marcado como filho de Deus. Os cristãos fiéis que vivem em Cristo também são selados por Deus. Você que foi tocado pelo Espírito, você carrega o selo do Espírito Santo dentro de você. A Bíblia atesta isso em Efésios capítulo 1, nos versículos 13 e 14. Você também confiou, depois de ouvir a palavra da verdade, no evangelho da sua salvação e tendo crido nas palavras de Deus. Você também foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até o resgate da posse adquirida. Enfim, se você é um crente em Cristo e que está envolvido por sua graça, nada pode tirá-lo de suas mãos. O nosso Deus não apenas te ama, mas também te reivindica e coloca o selo do Espírito Santo sobre você quando você nasce de novo. E a partir daí, você carrega o emblema dele, a assinatura dele em sua vida. Você foi autenticado pelo mais alto certificado do Guardião das Estrelas. Se você usa seu selo de aprovação, ele o levará em segurança para aquele glorioso destino eterno para o qual ele se preparou. O selo dado por Deus é a garantia da sua segurança eterna. A palavra do Senhor diz que é o próprio Espírito Santo que é o nosso selo até o dia da redenção. Enquanto o julgamento paira sobre a terra e o mar, o selo que você carrega é um escudo, uma proteção, um sinal de que você pertence a um reino que não pode ser abalado. Essa marca de Deus é a revelação profunda, impregnada da história e do destino do povo escolhido de Deus, indicando uma marca especial, uma preservação divina para um propósito que abrange os céus e a terra. O mesmo selo simbolicamente concedido aos 144.000
que simboliza a aliança inquebrável de Deus com Israel, um testemunho de sua fidelidade. Todas as revelações se desenrolam na história humana, apresentando cenas que podem parecer caóticas, onde forças das trevas como o diabo, o anticristo e o falso profeta parecem exercer influência. Então vem a compreensão de que nada simplesmente acontece sem a vontade de Deus. Por trás do véu da turbulência terrena, existe um Deus soberano orquestrando meticulosamente cada evento. Os versículos iniciais do capítulo 7 do Apocalipse é uma declaração divina de que Deus detém o reinado da história, incluindo os tempos tumultuados descritos, os quais revelam a soberania absoluta de Deus sobre os acontecimentos que marcam o fim dos dias, sublinhando a sua capacidade de dirigir o curso dos assuntos humanos de acordo com sua vontade. Assim como Deus ordena aos anjos que retenham os ventos do julgamento até que seus servos sejam selados, ele também supervisiona a jornada de cada indivíduo que anda em retidão. É a garantia de que os passos de um homem justo são ordenados pelo Senhor. Ecoa este tema da supervisão e cuidado divino em sua vida em meio aos turbilhões de incertezas e provações. Lembre-se desta promessa inabalável de que Deus está no controle total. Essa compreensão traz uma paz que transcende a compreensão, fundamentando-nos na confiança de que cada reviravolta em nosso caminho não é aleatória, mas parte de uma narrativa divinamente elaborada. À medida que nos aprofundamos nos ensinamentos do Apocalipse, abracemos essa certeza com fé e esperança renovadas. O controle de Deus sobre o fim dos tempos é uma demonstração vívida da sua onipotência e um lembrete que também em nossas vidas pessoais nada acontece fora da sua vontade soberana. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.